Acompanha conosco agora uma matéria de conscientização, de pedido de socorro, pedido de ajuda. Acompanha conosco uma matéria sobre o Dia do Orgulho Autista. A descoberta de uma gravidez sempre é motivo de muita alegria. As famílias celebram a chegada da criança e ainda no ventre da mãe passam a fazer planos para os filhos. No entanto, muitas vezes o sonho pode se tornar uma dura realidade com o diagnóstico de autismo. As incertezas e medos podem tomar conta dos pais que muitas vezes nem sequer ouviram falar sobre o transtorno de espectro autista. Ele desenvolveu assim, eu comecei a perceber depois de um ano, né? E depois de um ano ele regrediu e aí a gente foi buscando e buscando, fiquei perdida no momento porque eu não sabia aonde buscar, por onde começar, porque eu não sabia o que era autismo, né? Então para nós não foi fácil, como eu acho que para todas as mães, quando descobre, o mais difícil é a aceitação, né? Que para mim foi difícil a aceitação, tive até depressão por não aceitar. Para alguns pais, o diagnóstico pode ser, na verdade, um alívio, como para a Dona Maria. O seu filho tem atualmente 33 anos e ela conta que por muito tempo não conseguia respostas para a sua condição. Olha, para mim foi assim até um alívio, saber. Porque a gente ficar fazendo um tratamento num filho sem saber o que ele tem não é fácil. Porque ele sofreu muito na escola, porque eles falam assim, é muito mimado, né? Não tem limite, é sem educação. E não é isso, sabe? Você vê que ele quer assim, ter amigos, mas ele tem a dificuldade. Ele é uma pessoa muito amável, ele é muito querido. A Maria é uma das mães que encontraram apoio no Instituto Psicossocial Renascer do Autismo, o IPRA. O IPRA surgiu a partir da iniciativa da Juliana, que recebeu o diagnóstico de autismo do seu filho no ano de 2015. Desde então, ela vem se dedicando a ajudar cada vez mais famílias que também estão passando por essa situação aqui na região. Em 2015, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, o autismo, mas e daí, né? Socorro. Porque até então todos diziam que ele não tinha nada, que era frescura, que era manha, falta de limite, aquele comportamento disruptivo que a criança tem, né? Quando ela quer se comunicar e não consegue, né? Aí todos diziam que era falta de limite, falta de educação, mas aquilo ali era um grito de socorro. Ele só queria se comunicar e não conseguia, né? Por isso, né, eu grito, né, socorro por informação, pelo compartilhamento de informação, né, informações precisas, informações concisas sobre o espectro do autista, porque a gente precisa entender, compreender para poder mediar. Eu fui estudar neurociência quando eu recebi o diagnóstico, porque aqui em Cuiabá a gente até hoje, né, pasme, nós não temos um centro de referência, um centro, né, uma associação que acolha de fato os autistas em situação de vulnerabilidade. E aí quando veio o diagnóstico eu me senti perdida, sozinha, fui procurar associações daqui, mas as associações a gente percebe que também não tem o apoio necessário governamental, né? A gente precisa de políticas públicas, né, de inclusão efetiva e afetiva para que de fato os nossos filhos possam desenvolver suas habilidades e competências. Um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos aponta que 1 em cada 44 crianças pode nascer com um transtorno de espectro autista. Por isso, a psicóloga e voluntária do IPRA, Ana Cristina, cita alguns sinais que, ao serem identificados ainda na infância, auxiliam no tratamento. O autismo, né, a gente costuma falar que ele tem que aparecer na primeira infância, né? Então, qual que vai ser esse sintoma? Algumas estereotipia, isolamento social, dificuldade na fala, né? Nem todos os autistas têm o mesmo padrão, né? Porque ela é dividida em 3 subtipos, né? Vamos dizer assim. Então, nem todos vão apresentar os mesmos sintomas no decorrer, né? E o que a gente percebe? Que quanto mais cedo, né, descobrir, fazer o diagnóstico,
né, com a intervenção, o prognóstico é muito melhor, porque o autismo não é doença, né? O autismo, ele é uma síndrome do neurodesenvolvimento, então ele não é uma doença. E aí a gente percebe que quanto mais cedo a criança chega para o atendimento, quanto mais cedo é feito esse diagnóstico, mais nós vamos dar autonomia para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, né? Um exemplo disso é o Caio, filho do Edmar, que recebeu o diagnóstico quando tinha apenas 1 ano e 10 meses. O pai conta que a identificação precoce do autismo foi fundamental para o desenvolvimento do filho. Foi um choque, né? Primeiramente, porque ninguém, nenhuma pessoa, nenhum pai, ele vai buscar, ele vai querer que teu filho ou alguém próximo tenha qualquer tipo de dificuldade. E até mesmo porque para mim, para minha esposa, para minha família, era algo muito novo. A gente começou a buscar, se interagir e informar. E então meu filho começou a fazer terapia, começou a fazer fisioterapia, fono. Ele foi começar a falar com 2 anos, quase 3 anos, né? Tava faltando ali 4, 5 meses para fazer 3 anos. E foi quando ele começou a falar. E hoje ele tem um desenvolvimento perfeito, né? Então ele vai para a escola, ele consegue fazer sozinho, tem todas as habilidades, faz exercício, brinca, ele consegue ter toda uma interação, né? Ele tem, hoje a gente fala assim, o espectro que ele teria é apenas na parte alimentar, mas que com as terapias, com a TO, né, a gente vem conseguindo fazer com que tire um pouco dessa sensibilidade e ele possa ter uma vida completamente normal, se brincando, se divertindo como qualquer criança precisa, né? E hoje, dia em que é comemorado o Dia do Orgulho Autista, o IPRA está realizando uma ação com um churrasco solidário. O objetivo é aproximar as famílias umas das outras e também arrecadar fundos para a construção da sede do Instituto. O intuito desse evento é principal porque hoje é o Dia do Orgulho Autista. Nós vamos passar vídeo, você olha ali, você vai ver algumas coisas sobre o autismo. E aí muitas pessoas não sabem o que é autismo, não sabem como lidar. Então a sociedade ela precisa conhecer mais para ela acolher essas pessoas. Então é necessário que toda vez que a gente tem a oportunidade, a gente possa fazer um evento de conscientização. Para promover inclusão, empatia, promover mais conhecimentos sobre o autismo na sociedade e vem hoje ganhando um espaço muito grande. Espero que as pessoas possam participar não só nesse, todos que ouvir sobre autismo, para ela poder conhecer melhor. O governo estadual tem realizado ações para a inclusão de pessoas portadoras de autismo, especialmente nas atividades de lazer. Hoje o governo do estado sai à frente com as carteirinhas de identificação. O governo do estado tem, inclusive, todos os jogos que acontecem na arena, uma quantidade reservada às crianças com autismo. E estamos aí trabalhando as políticas públicas necessárias para que o segmento tenha direito como todas as outras pessoas, com deficiência ou não, da educação, da saúde, do transporte e do lazer. No entanto, as famílias cobram um olhar mais cuidadoso das autoridades, principalmente nas áreas de saúde e educação. O meu autismo é leve, mas eu ainda tenho necessidades que devem ser atendidas. Há outros autistas que têm uma necessidade maior. E uma coisa que realmente incomoda muito é a falta de um hospital psiquiátrico aqui em Cuiabá, pois infelizmente nós sabemos que alguns de nós têm crises. Seria bom ter um hospital para atender essas necessidades. Peço, assim, que os políticos, as pessoas, assim, olhem com mais carinho, né? Não é só na época de política, porque o que eu vejo é isso, que só na época de política que procuram, que vamos ajudar a fazer algum... Não é isso, gente. A gente precisa disso diariamente, entendeu? Olhe com mais carinho. A gente tem que vencer, né? Essas barreiras, tudo. As pessoas também têm que compreender as nossas barreiras, né? Respeitar os nossos limites. Mas eu procuro continuar vivendo bem com tudo isso.
momento que você recebe o laudo, que você tem um parente, que você tem um filho autista, amigo, estou falando porque eu passei por isso. Passei, minha família passou, a gente fica no primeiro momento, te dá aquele frio na barriga e você fica pensando, por que comigo? O porquê? Depois, com o tempo, quando você respira, cai a ficha, você vai entender que você ter na sua família uma pessoa com autismo é você ter um presente de Deus na tua vida, porque você vai aprender o que é humildade, o que é fidelidade e o que é ser verdadeiro. Não tem outra explanação ou explicação. Eles são puros e são verdadeiros. Eu passei um susto essa semana com o meu. O meu abriu o portão de casa, fugiu, passou um carro e ele saiu correndo atrás. As imagens até agora me dão frio na barriga de ver e olhar, e ele vazou e foi embora. Depois de minutos, ele voltou novamente e ficou parado na rua, na frente de casa. A mão de Deus ali colocando para ele poder retornar. Um amigo meu do Rio de Janeiro recebeu o laudo que o filho é autista. Primeiro momento, desespero. Primeiro momento, aquele sentimento de por que comigo. Mas aí que vem o lado da conscientização. Eu fui a pessoa que fui e apoiei ele e esclareci com ele o que realmente estava acontecendo na vida dele a partir de agora. Então significa que é eu ajudando ele, é você ajudando e todo nós se ajudando. Juliana, Cláudia, o pessoal do IPRA, vocês são fantásticos. Dedicar o tempo da vida da gente, no nosso dia a dia, na nossa correria, para poder ajudar os outros, é o mínimo de que a gente tem que fazer, é de gratidão a vocês. Agradecer e falar que estamos aqui com as portas abertas para aquilo que vocês precisarem de divulgação, de participação, porque o sucesso de vocês também é o sucesso de toda a sociedade, é o sucesso meu na minha vida. Quando eu falo sucesso, de nós ter realmente cada vez mais conseguir levar essa conscientização para todos. E mais uma vez, não se deixem levar para o lado da política. Não se deixem serem utilizados por políticos. Eu tenho deixado muito bem claro, cada hora, cada momento que vem querer me utilizar para esse lado de política, para poder fazer em cima de autista, eu deixo bem claro, cai fora. E vocês também, todo mundo que estiver me ouvindo e assistindo, caiam fora também. Porque o importante é nós fazer no dia a dia. Faça a sua parte, aquilo que você puder e o que não puder, faça para poder ajudar. Eu tenho campanhas em redes sociais dos meus veículos falando de autista. E-mails da minha empresa são disparados mais de 3.000 e-mails por dia em todas as filiais nossas e na matriz também. E esses e-mails, todos eles têm a campanha do autismo. Mínimo, uma mensagem chegando e alertando. É o mínimo que eu posso fazer. Meus veículos são adesivados com campanha de autismo. É o mínimo que eu tenho que fazer. E cada vez mais, eu, sabendo disso, tenho que dar os parabéns e aplaudir a atitude dessas de vocês do IPRA em buscar ajuda, em apoio para todos.